Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bom com vocês? Então, gente, vamos para mais uma aula. A gente vai começar uma unidade nova, tá? O segundo capítulo, né? A segunda unidade, o segundo capítulozinho da nossa apostila desse semestre. E vamos continuar com a ideia de influências iluministas. Tá? No primeiro bimestre a gente falou muito do iluminismo. Aí depois a gente vai falar onde que as ideias iluministas vão ser praticadas. Primeiro a gente vai falar da Revolução Francesa, né? A primeira etapa onde o iluminismo realmente pega lá na Europa. Agora, depois a gente falou, né, na aula passada, da influência iluminista aqui no Brasil, com a Inconfidência Mineira, né, onde o Tiradentes foi morto, e com, né, a Conjuração Baiana, onde os negros escravizados na Bahia buscavam por liberdade. Mas vamos lembrar um pouquinho, o que tudo isso tem, né, de influência do iluminismo? Gente, o iluminismo fala muito em liberdades, ou seja, direitos individuais. É muito forte isso no iluminismo. Vai ser muito forte também a defesa pelo liberalismo econômico e pelo liberalismo social. O que é isso que o Adam Smith, né, desenvolvia? Que é a ideia de, por exemplo, da liberdade, da economia, se autogerir, para que o Estado, né, não fique entrando demais na gestão da economia, e isso implica uma certa dificuldade para os burgueses. Então, são os burgueses, principalmente, que vão defender, por exemplo, o liberalismo. E esse liberalismo, essa ideia do liberalismo, nada mais é do que a base, né, é a teoria base para o capitalismo, ou seja, porque a gente vive, né, na economia hoje em dia. Tá? Quais são os direitos das liberdades individuais, o direito à propriedade privada? Então, vai ser muito forte esse direito da propriedade, né? De que o humano é dono da sua própria propriedade. Liberdades individuais, então, liberdade, né? De poder ir e vir, liberdade, né? Social, né? Contra a escravidão. A ideia de igualdade muito forte na França, né? A igualdade entre as pessoas, não necessariamente, mas igualdade de privilégios, né? Que não só a Igreja Católica e a nobreza que tenha privilégios, né? Que a burguesia também possa ter certos privilégios, de igualdade, né? E esses termos, esses direitos naturais nossos, para que eles sejam defendidos de diversas formas e influência no mundo. Agora a gente vai ver aonde que essa influência surgiu nos Estados Unidos. Essa influência iluminista vai surgir principalmente quando os Estados Unidos começa a buscar uma emancipação, ou seja, independência dos Estados Unidos. Pessoal, eu vou falar, né? A gente vai falar de certa metade do capítulo, porque eu vou apresentar a vocês alguns antecedentes de por que surgiu e algumas leis que foram a causa, né? O estopim real de por que os colonos ingleses na América do Norte, ou seja, nos Estados Unidos, quiseram tanto a independência da Inglaterra. Eu vou passar, né, esse materialzinho para vocês que eu vou mandar para vocês na aula amanhã também. É como sempre, é tipo o resuminho que eu fazia em sala. Para essa aula, eu preciso que vocês também estejam com o material, tá bom? O apostila, para que também vou fazer algumas anotações sobre ela. Vamos lá, independência dos Estados Unidos. Né? Vocês vão entender por que essa bandeira, né, que os americanos gostam tanto dessa bandeira, por que a independência dos Estados Unidos virou tantos filmes também, né, tantas discussões sobre liberdade, igualdade. Vai ter uma discussão para a liberdade dos negros escravizados também nos Estados Unidos durante o processo de independência, tá? Então, nessa imagem que eu vou passar primeiro para vocês, pessoal, ela, nessa imagem aqui, aqui é uma pintura sendo feita, uma pintura quando estava se criando a bandeira da independência. Esse aqui é o George Washington. Para quem não sabe quem foi o George Washington é um dos líderes da independência,
vai ser o primeiro presidente dos Estados Unidos, e por isso que a capital dos Estados Unidos chama Washington, D.C., né? Washington, Distrito Federal de Washington, que é este senhorzinho aqui, ó. Que ele é um general, que ele e outros generais vão liderar o processo de independência dos Estados Unidos. E essa é a primeira bandeira dos Estados Unidos como busca por independência. Tá um pouco diferente, né? Tem as mesmas cores, vocês verem as mesmas cores da bandeira inglesa, que é o vermelho, o branco e o azul, mas tem uma mulher, né, que ela é, acho que, se não me engano, ela é uma das esposas de um dos confederados. Ela propõe que, na verdade, se colocam as 13 colônias, então, ou seja, 13 estrelas, porque são as 13 colônias que pedem independência da Inglaterra, né? Por isso que hoje em dia a bandeira dos Estados Unidos é um pouco diferente, porque são bandeira com todas as estrelas de todos os estados no país. Nessa aqui era só 13, né? Porque eram somente 13 colônias, porque antes da expansão territorial dos Estados Unidos. Vamos lá. Antes, né, 13 colônias. Vamos dar uma relembradinha da colonização inglesa na América do Norte. Lembra, o ano passado eu falei para essa sala, até caiu na prova, tudo mais, que as colônias, elas eram divididas em colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul. Elas tinham algumas características específicas que fazia, por exemplo, que elas tivessem, né, fossem voltadas mais para o comércio, fossem voltadas mais para a agricultura, né, que sejam mais voltadas para o trabalho livre e não o trabalho escravizado. Então, quais são as características? As colônias do norte são Massachusetts, fala comigo, gente, Massachusetts, New Hampshire, Connecticut e Rhode Island, tá? São essas aqui, ó, realmente as colônias Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Massachusetts e New Hampshire, bem aqui em cima, são essas aqui, ó, bem essas aqui, são consideradas do norte. O que acontece? As colônias do norte, sendo um território mais frio, tá mais próximo, né, do polo norte, mais frio, e a terra, o território, terra, né, é menos fértil no norte. Por causa disso, o norte se foca muito mais numa colonização para o comércio, em que a economia é voltada mais para o comércio, né? As propriedades são pequenas propriedades. Foram povos, né, ingleses que foram colonizar mais a região norte, né, dos Estados Unidos, mais pelos puritanos. Lembram os puritanos? Esses carinhas aqui, ó, né? Quem que eram os puritanos? Os puritanos nada mais eram do que os protestantes que fugiam da Inglaterra, principalmente porque eles eram puritanos calvinistas. Esses puritanos, né, esses protestantes, fugiam da Inglaterra porque a Inglaterra era protestante também, mas era de religião anglicana, lembra? Por causa do rei Henrique VIII. Tem um pouco de diferença. Podia ter outras religiões na Inglaterra? Não, na Inglaterra só podia ter, né, a religião anglicana. Então, muitos desses puritanos, ou seja, calvinistas, eles foram perseguidos e enviados para uma colonização na América. Como o foco deles é essa fuga, né, por perseguição religiosa, eles focaram muito mais em fazer fazendas de autossubsistência, ou seja, as propriedades eram menores, eram propriedades por família, por isso eram chamados de minifúndio, né? Então, o trabalho, ele era livre. Quando havia negros escravizados lá, lógico, existia a ideia de que o homem branco ele é superior, mas normalmente esse negro muitas vezes, às vezes ele nem era escravizado, ele trabalhava como, né, um homem liberto, né, tipo um homem livre, ele recebia um salário. Essas colônias, né, do norte, elas tinham um autogoverno muito forte, eles não dependiam tanto, não tinham tanta como fala, tanta dependência política da metrópole, como, por exemplo, tinha o Sul. O Sul mantinha um comércio
né, um controle da Inglaterra mais forte, mesmo assim mais autônomo, mas entretanto mais forte. Essa imagem eu mostrei para vocês do ano passado, tinha no livro também de vocês uma parecida, que é a comemoração né, do dia da ação de graças, né? O dia que, teoricamente, os puritanos partiram as graças com os indígenas norte-americanos, né? Que são esses aqui. É o que eu falo, isso aqui é uma construção de imagem, né, gente? Vocês acham mesmo que os indígenas super davam certo com os puritanos, né? E os puritanos iam aceitar outros povos tão facilmente assim, que não acreditavam no mesmo Deus que eles. Dificilmente isso aconteceu. Mas é esse nascimento da ação de graças, né? A partilha das graças. Nas colônias do norte, do centro, que são essas aqui, que eram Nova York, né? O estado de Nova York, Pensilvânia, New Jersey e Delaware, que é essa bem pequenininha aqui, ó, que são né, do centro, elas são como eles estão no centro, eles têm um território, né, um terreno um pouco mais fértil, né, do que o norte, e eles têm um clima um pouco mais ameno, é frio, não é frio nem calor, assim, um pouco mais ameno, então eles conseguem se manter meio que falando em economia, muito parecido um pouco com algumas características do norte como do sul. Porque para eles era melhor se focar no comércio. Porque eles estão bem no meio entre o norte e o sul. Então, eles são um ponto né, eles são a ponte comercial entre as colônias, o que as colônias podiam produzir mais no norte e que as colônias do sul podiam produzir, eles estavam bem no meio para trocas. Lá também eles focavam no trabalho livre, por serem né, colônias menores também, mesmo a Pensilvânia sendo uma colônia até grande, as outras, por serem menores, elas focaram muito mais no trabalho livre, porque não havia necessidade de uma grande produção de tanto alimentos como na parte de manufaturas. E por fim, o sul, que é a Virgínia, né? É a Virgínia aqui, a Virgínia, esse estado aqui, a Carolina do Norte, a Carolina do Sul, Georgia, né, esse aqui, e Maryland, que é esse aqui. Esses estados chamados de colônias do norte são os estados principalmente das confederações. São os estados que, por sinal, estão, se vocês ouviram notícias ultimamente, são os estados que mais vão ser falados, principalmente a Georgia, nesse momento, porque né, um afrodescendente, né, estadunidense, foi morto por um branco, um policial branco, pedindo para respirar, né, mas a morte causada por esse policial branco gerou manifestações no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos. Essas colônias do Sul, são estados do Sul nos Estados Unidos, são chamados os estados mais racistas lá. Vamos entender por quê. Por quê? São as primeiras colônias, né? Eles têm esse orgulho muito forte, mesmo lá nos Estados Unidos, de serem as primeiras colônias. Eles vão trabalhar com esse trabalho escravo negro, né? Por quê? Porque eles vão investir em plantação de larga escala. Como o Sul, né? Ele tem um clima mais quente, né? A terra é mais fértil nessa região. Esses estados eles se focaram em plantações, principalmente de, né, não só cana-de-açúcar, mas grandes fazendas, chamadas de latifúndios, em que plantavam o mesmo alimento, o mesmo produto, em larga escala, como, por exemplo, a gente faz com a cana-de-açúcar aqui no Brasil, ou no café, né? Então, lá, para ter esse trabalho, precisava dessa mão de obra mais barata. E que é a mão de obra mais barata do que os escravos? Né? Não existia, né? Então, por isso que são regiões até hoje de uma grande população afrodescendente nos Estados Unidos e que causa grande número de mortes, principalmente racistas contra negros lá, nesses estados que eram os estados do Sul. Tá? Então, vamos relembrando o que está acontecendo, como é que está os Estados Unidos, as suas colônias, antes da independência.
Vamos lá. O que mantinha principalmente? As colônias inglesas na América, que são essas 13 colônias, elas, apesar de elas estarem sobre o Pacto Colonial, ou seja, um documento assinado pelos governadores desses estados, que mantinham os estados, falando que a metrópole usa tudo da colônia, e a colônia é obrigada a comprar e manter um comércio direto com a metrópole, no caso a Inglaterra, isso não era tão fiscalizado e nem tão rigoroso nas 13 colônias. Por quê? A Inglaterra mantinha um pouco longe desse rigor, né, do pacto, porque pelo tipo de colonização que foi feita aqui. Por exemplo, no sul dos Estados Unidos, o tipo de colonização foi muito mais próximo do que foi a colonização no Brasil, né? Também de latifúndio, de plantation, né? Plantação de larga escala de somente um produto, de venda metrópole, né? Do comércio triangular. Só que acontece, já a Inglaterra não adquiria tanto, porque ela mandou muito para essas colônias, não realmente tanto para colonizar, mas foi muito fugitivos, prisioneiros, né, ingleses para lá, foi porque ninguém queria ir para a América, né? Para eles, tipo, imagina um lugar que eles não conhecem direito, um lugar que não tem a manutenção, não tem toda a civilização que já existe na Europa, né? Ninguém quer ir. Só vai para, no caso vai para os Estados Unidos, os puritanos que estão fugindo da perseguição, que querem manter sua religião, estão fugindo, né? E pessoas que, tipo, querem por exemplo, não tem mais território, não tem mais terra na Inglaterra e querem ganhar um dinheiro, vão para a colônia. Só os sortudos mesmo quer ir, né? Ninguém quer realmente muito ir para lá, não. Então, o que acontece? A Inglaterra não mantinha tão rigoroso esse pacto, né, tão fortemente. As colônias começaram a ganhar muito dinheiro por causa do comércio triangular. O que é um comércio triangular? Gente, é literalmente um triângulo, tá? O que é isso aqui, ó? Tá no livrinho de vocês, por sinal, essa é a passagem. Vou aqui mostrar para vocês, ó. Tá no livro de vocês, na página, né? Aqui, ó. Na página 16, ó. Página 16, pessoal. 16. Esse, né, gráficos e esse mapinha aqui do que era o comércio triangular na América. Vamos lá. O comércio triangular existiu no Brasil também, mas era um pouquinho diferente. O comércio triangular das colônias inglesas aconteceu o seguinte: nas Antilhas, né, nas Ilhas das Antilhas, que fica na América Central, era plantado cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar, veja que a Antilha é colônia espanhola, mas lá se plantava açúcar. Esse açúcar era enviado em forma de melaço para Nova Inglaterra, ou seja, uma das colônias, né? Para Nova Inglaterra, ou seja, para as 13 colônias lá nos Estados Unidos. Esse melaço produzia-se uma bebida chamada rum, que é usada até hoje, que é uma bebida alcoólica com base na cana-de-açúcar, da fermentação da cana-de-açúcar, é uma bebida destilada. Era enviado de navio para a África, lá trocava-se esse rum, vendia esse rum e trocava por escravizados, que era enviado a Antilhas, né? Por isso que é um comércio triangular, né? Uma coisa envia, lá, atravessa no Atlântico. Tá? Então, esses 3 lugares: Antilhas, América, né, Nova Inglaterra, ou seja, a América, colônias inglesas, e África, né? Cada um deles produzia, tipo, dava uma matéria-prima, ou seja, dava um produto, mesmo que seja escravizado, né? E em troca ganhava outro. Esse aqui, ó, gente, é um rum, antigo. O rum, para vocês lembrarem, vocês vão saber.
O rum é o que se toma, por exemplo, os piratas do Caribe no filme, eles tomam muito rum. Era muito comum os piratas tomarem muito rum. Não é à toa que era comum tomar rum, porque muitas dessas embarcações que os piratas roubavam eram embarcações de rum que estavam sendo enviadas para a África, aqui no Caribe. Então, né, o Caribe é bem essa região aqui, ó, das Antilhas. Então, os piratas, principalmente, eles roubavam, chegavam a roubar aqui e roubavam muito rum, ou muito melaço, né? E aí, por isso vai. O que acontece? Quais motivos que levaram a independência? Por que as colônias estavam lá, tranquilas, sossegadas, né? Pô, tá tranquilo, não tem pressão da Inglaterra, a gente está produzindo nosso dinheiro aqui, nós estamos vivendo nossas vidas aqui. Tá, vai chegar o momento, a Inglaterra e a França têm, por assim, não diria milhares, mas centenas de anos já, que existe uma grande disputa, principalmente territorial, de colônia entre a Inglaterra e a França. A Inglaterra, né, é aquela ilhazinha, pensa que ela não tem muito território, ela precisa das colônias para conseguir matéria-prima e para eles produzirem manufaturamente os produtos e serem enviados para as colônias. Então, para esse comércio, a Inglaterra precisa de território. E a França e a Inglaterra sempre disputaram muito território. O que acontece, pessoal? A Inglaterra e a França vão entrar numa guerra chamada Guerra de 7 Anos, que vai ser de 1756 a 1763. Elas vão disputar território como fala, elas vão disputar território na África, vão disputar território na Ásia e vão disputar território na América Sul. Essa briga deles é tão grande que um dos territórios, por exemplo, que eles disputam na América, nada mais nada menos do que o Canadá. É por isso que o Canadá, quando eu pergunto para vocês quais são as línguas oficiais no Canadá, são a francesa e a inglesa, né? Por quê? Porque o Canadá foi colonizado por esses dois países, França e Inglaterra. Lembra que eu falei isso aí? Quer saber onde fica? Por onde foi colonizado? Qual língua? Faz a pergunta. Qual língua que fala? Isso já vai dar uma boa dica do que acontece. Em 7 anos nessa luta, finalmente quem ganha é a Inglaterra. Só que, gente, guerra é uma coisa que gera muita dívida. Por quê? Guerra tem muito gasto, né? Para você manter uma guerra, você precisa mandar alimentos para soldados, precisa mandar artilharia, né? Tipo armas e tudo mais. Precisa mandar a base, precisa alimentar, precisa tudo. Precisa mandar roupa, tudo isso. E tudo isso tem um gasto grande. Por que um gasto grande? Porque você tem que enviar a longas distâncias, normalmente, todos esses produtos que os soldados vão precisar se virar lá para poder lutar. Então, guerra, gente, é uma coisa que gera muito dinheiro. São episódios que geram muito dinheiro, né? Então, o que acontece? Apesar da Inglaterra sair vitoriosa nessa luta, né? A França perder, o que acontece? A Inglaterra sai inteira endividada, tá? Falta dinheiro. Da onde ela vai tirar dinheiro? Ela começa a pedir imposto, né? Imposto principalmente para as colônias dela. Então, qual o imposto de guerra na Guerra dos 7 Anos já foram de 400 mil libras esterlinas dos estados que tinha que ser enviado para ele, para a guerra, né? Tá vendo essa disputa daqui, ó? Franceses contra ingleses. Aqui são ingleses e franceses. A dívida, né, da Inglaterra se torna tão grande, porque precisa muito dinheiro para isso, que se torna 128 milhões de libras esterlinas. A gente tem muito dinheiro, é muito dinheiro até para hoje. Né? Já era muito dinheiro para a época, hoje, então. O que acontece? Só tem um jeito da Inglaterra conseguir pagar essa dívida, que é começar a pedir a todas as suas colônias para aumentar o imposto, inclusive das 13 colônias aqui na América do Norte. Só que não bastava só aumentar o imposto. Lembra do Pacto Colonial, que não era rigoroso, que não exigia que, né, as 3 colônias só comprassem da Inglaterra? A
A Inglaterra, para conseguir entregar esse imposto que ela precisa para pagar a dívida, ela começa a ser muito mais rigorosa nos impostos, né? E no pacto colonial. Para isso, ela vai fazer o quê? Ela vai mandar pessoas de confiança, né, do governo inglês para a América do Norte, né, para as 13 colônias, para fiscalizar isso. Começa aí o problema. As colônias começam a se descontentar. Por quê, né? Porque até então elas estavam ali sossegadas, ninguém exigia nada, ninguém pedia nada, né, tal, tudo bem. Ela dava o que ela tinha que dar, assim, né? Porque eles gostavam de ser até ingleses, né? Tá bom, tá tudo certo. A partir do momento em que eles começam a ter que pagar mais, eles não têm a liberdade que eles tinham, lembra? Liberdade que eles tinham, né? De comercializar, de fazer tudo que eles precisavam, começa a criar-se um descontentamento. E que base esse descontentamento vai ter? Vai ter no pensamento do filósofo John Locke, que a gente estudou lá em Iluminismo. Que ele fala, o governo, ele tem que ser justo. Se o governo não é justo, a gente pode tirar um governo de lá, tá? Então, os colonos começam a achar que a metrópole está abusando um pouquinho demais, né, do que foi lançado. Para piorar a situação, a Inglaterra começa a colocar leis, começa a impor leis que vai exigir que aumente esses impostos, vai obrigar as colônias, as 13 colônias, a querendo ou não pagar outros impostos para a Inglaterra. Vamos lá. Esses impostos foram chamados de leis inglesas. A primeira das leis inglesas é chamada Lei do Açúcar. O que elas foram? Vai diminuir 50% sobre o melaço estrangeiro. O que é isso? Mas por que vai diminuir uma coisa muito boa, tia? Então, só que se você diminui a porcentagem de imposto pago pelo melaço estrangeiro, quer dizer que o melaço estrangeiro se torna mais barato. Se o melaço estrangeiro se tornar mais barato, o que acontece? O melaço, né, da inglês vai se manter, vai se tornar mais caro, vai se tornando mais caro, então vai acrescentar competitividade. Para eles não é bom. Vai aumentar a taxa de vários produtos, inclusive o açúcar. Aumentar a taxa de importação do café, aumentar a taxa de importação de roupas brancas, aumentar a taxa de importação do açúcar, aumentar a taxa de importação da seda, aumentar a taxa de importação de vários produtos. Né, os colonos começam a ver com maus olhos isso, porque, poxa, aumentou tudo. A gente não produz tudo isso aqui na América. Se aumentar a taxa de tudo, a gente vai ficar muito caro para a gente comprar. Qual a solução que os colonos fazem? Vamos boicotar os produtos ingleses. A gente não vai começar mais a comprar produto inglês. A gente vai começar a fazer o quê? A fabricar muitos desses produtos aqui, na colônia. Porque se eu produzir na colônia, vai ficar mais barato do que se eu importar lá da Inglaterra. Outra lei, né, outro imposto colocado é chamado Lei do Selo. Qual que era o problema? A partir deste momento, a Inglaterra exige que todo papel, para documento oficial, para panfleto, para jornal, para carta, para tudo, todo papel tem que ter o timbre, ou seja, tem que ter a marca, tipo, né? Tipo um carimbo, vai ter que ter tipo um carimbo em inglês. O que isso faz? Se você tem que ter o carimbo em inglês, quer dizer, tem que pagar por esse carimbo em inglês. Se tudo tem que ter a marca do carimbo em inglês, quer dizer que tudo eu vou ter que pagar a mais. O que os colonos acham absurdo isso? Falam, não, se reúnem em assembleia e mostra que essa lei ela é ilegal, de acordo com o pensamento iluminista. Por quê? Porque essa lei está proibindo, né, o meu direito, a minha liberdade de expor o que eu penso, ou liberdade de expor, de falar livremente, de expressar livremente. Porque se tudo tem que ter o carimbo, bendito carimbo, que por sinal é esse aqui, gente, selinho aqui, ó. Esse selo, essa marca aqui inglesa, quer dizer que eu não tenho liberdade, né, para poder me expressar do jeito que eu quero. Então, para os colonos, isso é uma lei que ela é ilegal, eles se relacionam.
E realmente dá retorno. Os colonos se manifestam tanto sobre essa lei, tá vendo? Ó, que tem todas elas tinham que ter esse carimbinho aqui, ó. Se perguntar, tem algum lugar, tá aqui, sempre vai ter esse carimbo. Que essa lei ela vai ser revogada em 1776, tá? Ela vai ser retirada e os colonos vão falar: não, rei, a gente não tá querendo te tirar, né? A gente é fiel, a gente vai marcar fidelidade nossa ao rei George II, né? Mas que é o seguinte, se você colocar esse outro tipo dessa lei, né? Outros tipos dessa lei, só vai mostrar que você está querendo tirar a liberdade. Então, está indo contra os princípios do que o Locke, por exemplo, o filósofo iluminista Locke defende, né? Que é você está mexendo com a minha liberdade, que é um princípio, é um direito natural meu de ser humano. Vai lá. A partir disso aí, também, essa lei eles conseguem revigorar. Depois dessa lei, vai ter uma lei chamada Lei do Chá. Essa vai dar B.O., hein? Essa vai dar problema. O que acontece? O chá, para quem não conhece, o chá é um produto muito consumido na Inglaterra. O chá ele era comprado, né, da Ásia, principalmente da Índia e da China, né, que eram produtos que se consumem muito o chá na Ásia. E esse costume de se consumir muito chá foi levado também para os colônios ingleses lá na América. O que acontece? Os ingleses colocam um imposto que prejudicava, aumentava o imposto do chá, né? E que a partir de agora só poderia se comprar o chá através da companhia inglesa, né? Então teria que, você não, por exemplo, os ingleses não podiam comprar o chá agora diretamente da Ásia, eles teriam que comprar o chá da Inglaterra, né? E o chá da Inglaterra, ou seja, havia mais de um imposto sendo colocado em cima do chá. Como é uma coisa que eles consumiam muito, eles falaram, gente, isso aí vai ser mais que prejudicial ao comércio colonial, né? É um negócio que a gente consome muito. Como é que a gente vai pagar 2 impostos em cima dele? O que eles vão fazer? Manifestar-se contra a lei. A manifestação vai vir em formato de um episódio chamado Boston Tea Party, ou seja, festa do chá de Boston. O que vai acontecer? Essa imagem aqui é que mostram a tal da Boston Tea Party. Um grupo chamado Filhos da Liberdade, que é um grupo criado, é um grupo secreto criado pelos colônios das 13 colônias, eles foram criados para proteger os direitos dos colonos. Então, eles faziam manifestações, né? Iam na assembleias, tudo mais. Esses colonos chamados Filhos da Liberdade, eles se vestiram de indígenas. Olha a ideia, gente. Se vestiram de indígenas, invadiram os navios da companhia, né, ocidental, que é esse comércio que a Inglaterra fazia, e a Holanda, invadiram, pegaram todos os pacotes de produtos de chá e jogaram todos no mar. Por isso que fala a festa, né, do chá de Boston, né? Esses colonos vestidos de indígenas foram lá e jogaram tudo ao mar os produtos. A gente vai ter que pagar por esse negócio, então a gente vai jogar tudo no mar. Gente, isso levou a um problema muito maior. Como a perda foi muito grande para a Inglaterra voltou e declarou outras leis que pioraram a situação dos colonos. As leis chamadas leis intoleráveis. O que acontece? Essas leis vieram para ser uma forma de repressão contra esses colonos que estavam se revoltando. O que aplicava essa lei? As leis intoleráveis fecharam todos os portos de Boston até os colonos pagarem todo o prejuízo que foi quando eles jogaram o chá no mar. Proibiu reuniões e manifestações, mas proibiu assim com muita força, tipo, né, com violência. Substituiu todos os funcionários eleitos pelos colonos por mandatários, ou seja, por funcionários que vieram da Inglaterra, sob a confiança do rei.
Os colonos de Boston, já cansados disso, veem essa atitude como um ato de tirania. O que é uma tirania? Um ato de autoritarismo máximo da metrópole, a Inglaterra. O que eles fazem? Eles revoltados com isso, vão fazer retaliações, ou seja, vão cada vez mais ficar inconformados, né? E vão se manifestar. Essa imagem aqui eu acho ela muito legal, né? Que tá Boston. O que acontece? Essa pessoa aqui, essa mulher aqui, essa charge, ela é uma crítica às leis intoleráveis nas 13 colônias. Essa mulher aqui, ela é representada por Boston. Ela é Boston, né? A capitania de Boston. O que acontece? Quem que tá prendendo, né, as leis? Quem está forçando Boston, né? Está agredindo Boston? São os ingleses, né? Do parlamento inglês. O que tá vendo? Esse homem olhando, esse enfiando chá dentro de Boston, né? Prejudicando Boston. E quem que é essa aqui com o olho fechado, assim, ó, com o olho... Essa é a liberdade, né? Ela é o direito. Por que ela tá assim, fechando os olhos? Ela tá vendo, ela tá inconformada? Porque Boston está sendo obrigada pela Inglaterra a pagar os prejuízos e a forçando, ou seja, retirando os direitos, né, dos colônios. E a gota d'água vai vir quando vem a lei do aquartelamento. O que é a lei do aquartelamento? Essa resolução é um modo da Inglaterra ficar de olho nos colonos ingleses na América. O que ela faz? Obriga, quando os soldados estiverem na América, eles devem ser recebidos nas casas dos colonos. Os colonos devem alimentar esses soldados, devem dar moradia a esses soldados enquanto esses soldados estiverem na América. O motivo real para isso. É para esses soldados ficarem de vigia sobre o que está acontecendo na América, né? E para essas manifestações. A metrópole é um sinal de que a metrópole não aceitaria mais subordinação. A metrópole começaria a agir como uma metrópole mesmo em cima da colônia, tá? Esses são os motivos que vão vir em processo de independência. Esses colônias, esses generais, né, das 13 colônias inglesas na América, vão ficar tão descontentes. E muitos desses generais eram ou de famílias burguesas ou de grandes fazendeiros. Vão ver que está perdendo-se muito dinheiro, né? A colônia está perdendo muito dinheiro com isso. Isso vai levar a processo de tentar independência. Eu vou falar um pouquinho mais frente. E sabe quem vai ajudar esses colônios com armamento, com soldados? Nada mais do que nada menos a inimiga número 1 da Inglaterra. Lembra da Guerra dos 7 Anos? A França volta para defender os colonos, para eles conseguirem a independência deles, eles vão ajudar. Mas só porque a França é boa? Não. Vai porque é para prejudicar a Inglaterra mesmo. Mas também vai porque é sobre a ideia da influência iluminista, a ideia de liberdade, a ideia de igualdade que aconteceu na Revolução Francesa, que eles vão acabar ajudando, né, na independência dos Estados Unidos. Pessoal, então, a aula é isso, essa semana, né? Assistam, né, a aula com o livro e façam as atividades que eu pedi de tarefa de casa. Um beijão e a gente volta depois para corrigir. Tchau para vocês!